A medida da sabedoria de um homem está no quanto ele reconhece a própria ignorância. Conhece-te a ti mesmo, o nôce te ipsum, do grego, do filósofo, do jogador de futebol, craque da seleção Sócrates. Meus amigos, a busca pela sabedoria. O que é sabedoria? Como alcançá-la? Onde ela se encontra? É a partir da teoria, a partir da experiência. E eu não falo aqui da sabedoria como um conceito mundano, como um simples conceito estoico. Mas eu digo sabedoria no seu sentido mais elevado. Como se alcança esse tipo de sabedoria? Que sabedoria essencialmente divina. Eu, como bom jovem da geração Z, não tenho vergonha de admitir. Eu sou viciado em redes sociais. Boa parte do meu dia eu tenho que lutar para não entrar no void do Instagram, não entrar no void dos shorts e não me perder nesse tipo de conteúdo barato. E mesmo assim, nos últimos dias eu tenho exercitado o do scrolling, e esse void, essa abdução que as redes sociais fazem sobre a gente, pros reels, pros shorts, pra tudo isso. Só o TikTok, só o chinesinho que eu não tenho saco pra usar, que aquilo lá pra mim é muito... O nível já... Mesmo pra mim o nível é muito baixo. Mas no Instagram, o YouTube, essas plataformas, se eu não uso elas direito, elas me engolem, elas acabam com o meu dia. Eu fico preso no conteúdo barato que ela me fornece. Mas nesses dias eu tenho testado usar isso a meu favor também. Eu não tenho simplesmente entrado nos reels, nos shorts para ver conteúdo barato. Eu vejo conteúdo barato que ressoa com o que eu penso. Eu vejo conteúdo barato, vejo um brain rot que seja esquizofrênico na minha medida. Que seja doido do jeito que eu gosto. E acredita ou não, tem cara doido que nem eu na internet. E se você tá ouvindo esse tipo de conteúdo, você provavelmente também é um doido, de alguma forma ou de outra. E nas redes sociais você consegue encontrar vários perfis de gente fazendo meme, fazendo brain rot com questões filosóficas, com questões espirituais, e não é simplesmente um memezinho, não querendo menosprezar o cristianismo. Eu mesmo flerto bastante com o cristianismo, especialmente o catolicismo, mas muito mais do que ver meme sobre católico, existem pessoas fazendo meme na internet, especialmente se você souber falar inglês, você vai conseguir ver melhor. Mas existem páginas dedicadas a fazer memes sobre gnosticismo, por exemplo, sobre hermetismo, sobre Nietzsche, sobre Albert Camus, sobre Schopenhauer e muito mais. E de uma forma muito estranha, eu fico distraído por esse conteúdo, mas ao mesmo tempo ele me energiza, ele me dá disposição, me dá algum sentido, me dá algum significado. Eu fiz isso na minha adolescência, de ficar vendo esse tipo de conteúdo, mas não fiz isso de forma conscientemente, não fiz isso conscientemente. Não entrava nessas páginas com o objetivo específico de tentar aprender alguma coisa com esses memes. Mas agora eu tô fazendo. E pelo menos eu não tô vendo uma bunda no Instagram. Não tô vendo o BBB
Não tô vendo seja lá o que for que te distrai o suficiente para você ficar preso nessas redes sociais. Eu tô vendo conteúdo que me prende, que me distrai, mas que ao mesmo tempo eu consigo transmutar de alguma forma. E esse tipo de coisa tá me ajudando na minha experiência espiritual, acredite ou não, tá me ajudando a, a buscar essa sabedoria divina. Mas enfim, vamos tentar ver essa questão da sabedoria por outro ângulo. Não mais tão mundano, mas aprofundando um pouco na filosofia, na mitologia, no folclore. A gente consegue ver vários insights de vários pensadores, vários mitos, nos explicando não só como buscar essa sabedoria, mas ele também te avisa sobre o risco de você buscar esse tipo de conhecimento, o risco, o sacrifício que você precisa fazer, o dragão que você precisa esquartejar para conseguir o acesso ao fruto, o acesso a esse conhecimento, a esse mistério, conseguir a chave para a porta que você está procurando. Dentro da mitologia nórdica, por exemplo, a gente tem as runas, que são uma dádiva de Odin, mas Odin não consegue acesso a essas runas sem um preço, sem um sacrifício. Da mesma forma, a gente tem Prometeu, o titã que pegou a chama olímpica e entregou à humanidade. E por isso ele foi punido pelos deuses. Não porque os deuses são maus. E também, muito longe disso, estaria a ideia de que os titãs também são bonzinhos. Veja Ouranos, por exemplo, e Cronos. Você diria que eles são titãs bonzinhos em comparação com os deuses do Olimpo? Eu não diria que eles são exatamente bonzinhos. Mas Prometeu descende a chama olímpica, a humanidade, a matéria, como um símbolo de acesso ao conhecimento, acesso ao divino, e os deuses punem Prometeu por isso, pelo simples fato dele ter dado à humanidade esse conhecimento. Ele é condenado à eternidade, acorrentado, e um pássaro vem e todo dia come o fígado dele, e todo dia o fígado dele se regenera. No dia seguinte ele é devorado e regenerado, e assim pela eternidade. Esse é o sacrifício que Prometeu fez para nos dar esse conhecimento. No próprio mistério da criação, no próprio Gênesis, o homem desce à matéria justamente após ele comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a própria dinâmica entre Adão e Eva, entre Eva e Adão, na história do Gênesis, já daria um vídeo em si para a gente conversar. Mas não vamos focar nisso. Vamos focar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus proclama que ele se torna igual aos deuses, ele se torna igual a Deus, aos anjos, com a única diferença:
O homem foi feito à semelhança de Deus. Os anjos foram feitos para servir Deus. Então, a descida à matéria simboliza não só a ciência que o homem adquire, a consciência que o homem adquire após comer o fruto, representa também o quanto a nossa dimensão é governada por essa dualidade, a descida e a subida. Nós descemos e temos que subir aos céus novamente. E isso não é o tipo de coisa que se soluciona com a morte. A resolução final, de certo, de alguma forma, acontece no momento da morte. Mas nós podemos fazer essas subidas e essas descidas em vida. E é assim que a gente alcança essa sabedoria. E eu não estou aqui falando que o pecado, a desobediência a Deus é algo que deveria ser alimentado. Não carrego comigo esse tipo de pensamento luciferiano. Mas eu digo esse tipo de coisa no sentido de que todo tipo de, eu digo isso no sentido de que toda a sabedoria divina que a gente busca nos leva a uma jornada. Você pode dizer que é a jornada do herói, que no final retorna, mesmo com ele se recusando a retornar à vida normal, ele retorna com os aprendizados da jornada que ele fez. Nós temos que entrar nessas cavernas, partir nessa jornada, rumando a essas jornadas, em direção a elas, encontrar o dragão e transformar ele na serpente, assim como Deus transformou a serpente do paraíso em uma criatura rastejante. Assim o homem também deve cortar as pernas do dragão e transformar ele no símbolo da Ouroboros, a serpente que come a própria cauda. E é justamente na Ouroboros que a gente sintetiza essa ideia do conhecimento. A gente sintetiza essa sabedoria. Por quê? A Ouroboros é ao mesmo tempo um símbolo da serpente que come o próprio rabo, demonstrando a infinidade, a infinitude do nosso cosmos, mas também pode representar ciclos viciosos. E a partir desse conhecimento, dessa sabedoria divina, desse conhecimento alinhado com a vontade divina, que a gente consegue quebrar esses ciclos viciosos e a gente sai da Ouroboros menor e vai para a Ouroboros superior. A gente alcança o cosmos a partir dessa reflexão. Mas até lá, a gente fica com Eclesiastes, a gente fica com a terrível verdade que Salomão nos passa em Eclesiastes. Não há nada de novo sob o sol. E da mesma forma, quanto mais conhecimento se adquire, mais pesado é o fardo que o homem que buscou esse conhecimento carrega. Maior é o fardo a ser carregado, quanto maior é o conhecimento que você alcança. E isso por si só já é um sacrifício. O fato de você ouvir isso e pensar que buscar a verdade em si já tem um preço, a partir do momento que você leu um texto, integrou essa verdade dentro de você, você já sabe que aquilo ali não é simplesmente uma verdade, não é simplesmente uma frase, um texto, não é simplesmente uma experiência como
aquela que você vai ter em uma meditação, em uma projeção astral, talvez até em um ritual, mas é um fardo. É um fardo que você tem que carregar enquanto viver nessa matéria. Porque enquanto nós estivermos nessa matéria, nós estamos sob o jugo da descida de Adão e Eva. Nós somos herdeiros de Adão e Eva. E nós temos que colher do nosso próprio suor, do nosso sangue, o nosso trabalho. O nosso conhecimento é colhido a partir desse suor. Então essa é a questão, você está disposto a buscar esse conhecimento? E além disso, você sabe por onde ou por quem alcançar esse conhecimento? Dentro da mitologia grega nós temos uma figura muito interessante, o mensageiro dos deuses, Hermes. Na mitologia egípcia nós temos Thoth, que é o deus com cabeça de íbis, o juiz do coração dos homens, no momento que eles batem as portas dos céus. Para os romanos, tem-se Mercúrio. E Mercúrio, em específico, é um planeta que é muito veloz, é muito rápido. De novo, a associação ao mensageiro dos deuses. Ele aparece por talvez 2 horas ao longo do dia. No primeiro momento, enquanto o sol ainda não nasceu, e logo após ele se pôr. E ele passa muito rapidamente sobre o firmamento. Ele está ali passando para comunicar à humanidade a sabedoria dos deuses, a sabedoria divina, a sabedoria do sol. O próprio Hermes, se a gente for se aprofundar demais, um pouco mais na figura do Hermes, e ele inclusive deixa de ser o próprio Hermes dos gregos, ele se torna o deus que sintetiza o conceito do assim como acima, também embaixo, porque tudo que está no cosmos, está no macrocosmos, está com os deuses, é trazido por Hermes para a matéria, para a nossa ilusão cósmica. Hermes faz essa mediação, Hermes faz essa comunicação. Então, quem sabe Hermes não se torne o seu mentor? Quem sabe? Se você gostou desse vídeo, por favor se inscreva no Sabedoria Anônima e eu te vejo no próximo vídeo. Força e honra.